Estamos iniciando esse trabalho da ética e da estética, né? Já fizemos um vídeo anterior, esse é o segundo que nós estamos apresentando e vamos dar início pela estética. Utilizei esse trem aí para representar a linha do tempo, é como se fosse uma linha do metrô, né? E as estações, cada estágio da nossa vida. Pois bem, vamos então, o que significa estética? Nós temos aqui, a palavra vem do grego, né? Estesis, que quer dizer percepção, sensação, sensibilidade, e estéticos, que significa perceber pelos sentidos. Então a estética é considerada também a filosofia da arte. Vou mostrar para vocês aqui uma linha do tempo, para que nós possamos nos situar a respeito das obras de arte que foram feitas durante esses centenas de milhares de anos, né, que nós temos. Vocês vão ver isso aqui. Bom, eu usei o calendário maia, né, e o calendário gregoriano. É óbvio, nós temos o calendário chinês, temos o calendário judaico e outros, né, mas não é o caso, então eu simplesmente utilizei o gregoriano, porque nós vamos fazer todo o nosso estudo a respeito de depois de Cristo ou antes de Cristo, que é o fato mais importante, que é o nascimento de Cristo, está aqui o ano zero, né? E o calendário maia, que dividiu o mundo em quatro mundos, né? Ele disse que o primeiro mundo ocorreu e terminou em fogo, o segundo foi com gelo, né? Nós temos a área glacial aí também, e o terceiro seria o dilúvio, né? Que é com água, e nós teremos no quarto mundo. E eles fizeram o calendário até o ano 2020. Erroneamente disseram que seria o término da contagem maia em 2012, não se verifica, mas sim em 2020. O fato é o seguinte, o que é o calendário maia? Ele estabelece períodos. Inicia-se um novo período a partir de 2020, isso é que eles realmente queriam dizer. E nós utilizamos o calendário gregoriano aqui justamente para a gente situar. Por que isso? Porque se vocês verificarem, o homem já faz a sua arte há milhares de anos. Então nós temos aqui, vocês podem ver, uma arte rupestre, né, que está lá na Serra da Capivara, e pela indicação do carbono 14, isso foi feito entre 100 mil a 50 mil anos antes de Cristo. Então nós temos aqui figuras belíssimas deixadas pelos nossos ancestrais, né? Aqui parece um cervo, alguma coisa parecida, até aqui uns pássaros, né? E deixaram um registro. Você vê como a arte ela está dentro do sentimento humano, dentro da alma humana, né? Nós temos aqui também, eu acho belíssimo, esses cavalos, né? É uma arte rupestre na caverna de Lascaux, na França, e calcula-se que também tem entre 15 mil a 10 mil anos antes de Cristo. Bom, surgimento da estética, como é que isso tudo ocorreu, né? Para Platão, o grande filósofo matemático, criou a Academia da Grécia, ele é o homem da academia, né, que criou as universidades, vamos assim dizer. O mundo se dividia em duas categorias: o racional, onde se desenvolvia a matemática, a lógica, e o sensível, né? Platão, né, o racional para ele, o inteligível, contém as formas puras, a base da existência dos seres, do sensível. Assim, todos os seres da natureza, quanto os homens, são cópias sensíveis de modelos originais inteligíveis. Faz assim sua crítica à arte e afirma que a arte é a cópia de modelos originais. Já para Aristóteles, que foi discípulo de Platão, esse modelo platônico é inútil e insustentável. Para ele, a realidade é o sensível. Então ele projeta, né? A realidade existe porque nós a imaginamos. É assim que ele né, Aristóteles vê as coisas. Assim, o ser se diz de várias maneiras. Quer dizer que a imitação torna-se até benéfica, porque representa uma composição de narrativas e experiências possíveis, com um caráter pedagógico, pois que seu efeito, ou seja, a catarse, despertam sentimentos que purificam e educam por meio de normas de ações. Nesse sentido, diz que a experiência artística se apoia em situações que possuem uma verossimilhança não apenas com fatos ou atos reais, mas também com os que são possíveis de acontecer. Veja só, então já é uma coisa metafísica. A arte e os artistas. Eu utilizei muito as informações de Gombrich, que eu tenho um livro maravilhoso sobre isso, sobre a história da arte. Talvez seja o livro mais conhecido que nós tenhamos aí na literatura.
E ele diz o seguinte, olha que interessante, logo no introito, na introdução do livro, ele diz o seguinte: de fato, aquilo que chamamos de arte não existe. Veja bem, ele fala sobre a história da arte e ele mesmo já nega. Existem apenas artistas. No passado eram homens que usavam terras coloridas, que vocês acabaram de ver, para esboçar silhuetas de visões em paredes de caverna. Hoje, alguns compram suas tintas e criam cartazes para colar em tapumes. Fizeram e fazem muitas outras coisas, como quadros e coisas desse tipo, né? Van Gogh, por exemplo, diz que a arte é o homem, né? A natureza, é isso que ele diz. Faremos uma breve incursão no que se convencionou chamar de arte do ponto de vista de estética, sem nos aprofundarmos no aspecto ético, porque tem uma relação da ética com a estética, né? Iniciaremos pela arte egípcia, a minoica, a fase helenística, né, na Grécia, e a romana. Elencaremos alguns renomes de artistas da civilização ocidental até os nossos dias. Trataremos somente de pinturas, esculturas e arquitetura, sem adentrarmos nas artes, como teatro, música, literatura, poesia, inclusive na derradeira, que é o cinema, conhecido como a sétima arte, não por acaso. Bom, nós temos aqui uma verdadeira obra de engenharia, não uma obra de arte, né? Que são as pirâmides, né, lá do Egito, que veja bem, 2.500 anos antes de Cristo, e até hoje não se sabe exatamente por que motivos foram criadas, né? Nós temos lá na ilha de Creta uma civilização pouco conhecida, que é a civilização minoica, também nessa fase, né, de 2.500 antes de Cristo. E nós temos aqui, vocês podem ver que perfeição esses golfinhos, né, peixes, numa casa, numa residência, né? Esse mosaico estava escondido lá, e data dessa época, de 2.500 a.C. Vejam que requinte que as pessoas decoravam o interior de suas residências. Ali um templo, e assim nós vemos como a contribuição do ser humano, né? Esses azulejos também aqui, olha, parece até azulejo português, né? Essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aqui. Entrando hoje, a impressão é que você está numa casa da nossa época. Da mesma forma, na ilha de Creta, isso já é de 1.500 a.C., nós temos aqui o exemplo do lado esquerdo, 2 boxeadores, praticando um esporte aqui, né? Vocês vejam a forma como eles representavam, e ali símios pulando de um galho para o outro, né? Uma representação que, se entrarmos hoje numa residência moderna, vocês achariam que fosse uma arte moderna, né? Alguma coisa nesse sentido, e no entanto é algo de 1.500 anos antes de Cristo. Bom, na arte egípcia vocês veem que eles fazem peças esculpidas, né, em pedra, né? A arte deles é muito dessa forma. Então nós temos aqui o Akhenaton, né, e a Nefertiti. O Akhenaton, ele praticamente iniciou, ou vamos dizer assim, um regime, eu não poderia dizer monoteísta, mas essa mais ou menos é a forma como ele agiu, porque ele criou aqui, ó, um disco, né? E nesse disco, esse disco prateado, que alguns dizem que é o Sol, né? Ele disse que saíam todas as benesses, todas as graças dessas linhas que vocês estão vendo aqui. Ele está com a esposa, Nefertiti, e as crianças, né, no colo. São pessoas estranhas ao nosso mundo por causa do tipo do crânio, né? Um crânio alongado, como vocês estão vendo aqui, e uma postura interessante. Vocês vão ver que toda a arte egípcia, as pessoas são sempre configuradas de lado, nas laterais, e o rosto nunca de frente. O rosto só era mostrado depois da morte, que era justamente para que os deuses vissem a pessoa. Então, antes disso, não se mostrava o rosto de ninguém. Eu vou mostrar isso a vocês. Isso é de 1345 a.C. Nós temos novamente aqui Tutankhamon, é sucessor, né, de Akhenaton, né? É o rei Tutankhamon. E a esposa, em 1330 a.C., vocês podem ver a mesma questão lá, lá do deus dele, seria um prato, né? Um disco, né, prateado, com aquelas raias onde vinham todas as benesses, todos os poderes. Novamente aqui, ele sempre de lado, o corpo, né? Corpo de lado, e o rosto, sem mostrar o rosto, mas um afresco lindíssimo, né? Que vocês estão vendo aqui, já com a pintura original na época.
Aqui nós temos novamente a arte egípcia, em 1300, Tutancâmon diante da esposa, apoiado em um bastão, né? Porque ele tinha problemas, era um rei quase que adolescente, morreu muito jovem, né? Menos, com 18 anos, uma coisa dessa natureza. E esses problemas todos vinham em função dos casamentos entre famílias, né, incestuosos que tinham, casando com a irmã. Era dessa forma que ele acabou adquirindo esses males. Como vocês podem ver, a cabeça, né, da esposa também estranha, né, e o corpo também muito estranho em relação aos nossos. Aqui sim você já vê a arte egípcia, preservava a imagem através da escultura para garantir a vida eterna. Então veja só, havia toda uma concepção de religiosidade. Então a arte egípcia, ela tinha um profundo aspecto religioso, né? Isso aqui só poderia ser feito depois da pessoa falecida, justamente para buscar a eternidade. Essas obras eram reservadas aos reis e, com o passar do tempo, os nobres da Casa Real também passaram a utilizar. Aqui nós temos uma figura extraordinária que vocês todos conhecem, né? Que é a máscara funerária lá do Tutancâmon. Vocês vejam aí, né? A beleza que é essa peça. Aqui nós temos novamente nas pinturas egípcias como as pessoas eram retratadas, né? Haviam regras rígidas, né? Ela tinha que ficar com o corpo na lateral, somente o rosto poderia ficar na posição frontal. Não havia proporção, entende? A figura maior era mais importante. E veja o posicionamento dos pés, né? E ali está o rei, né? O deus Anubis, né? E com a cabeça de chacal, ali fazendo a sua verificação daquela múmia. Bom, aqui a arte Mesopotâmia, nós temos os assírios, né? Novamente, são figuras lindíssimas, esculpidas, né? Não esculpida, mas esculpida em pedras, né? Então você vê a beleza que é esse retrato de 705 a 631 a.C. Bom, a Grécia foi a que despertou para a liberdade das artes, né? Durante 100 anos, entre 520 a.C. e 420 a.C., os gregos se libertaram daquelas duras regras, né, da arte egípcia, né, e se tornaram mais criativos. Então as escolas artísticas, ou seja, os métodos, estilos e tradições, estimularam os artistas que diversificaram a arte grega. Na arquitetura, por exemplo, havia vários estilos sendo utilizados ao mesmo tempo. O próprio Partenon, que eu vou mostrar a você daqui a pouco, não é o estilo dórico, mas nas construções posteriores da Acrópole foram introduzidos o chamado estilo jônico. A mesma graça e leveza são típicas também das esculturas e das pinturas iniciadas por Fídias, na época de Praxísteles. O desenvolvimento técnico possibilitou as mais belas esculturas de seres humanos, não porque os gregos fossem mais saudáveis e belos que o restante da humanidade, mas porque a arte daquela época instaurou um novo equilíbrio entre os traços individuais e os genéticos. Então havia a questão de proporcionalidade, de simetria. Então os gregos tinham essa preocupação e as pessoas, claro, as suas obras eram lindíssimas. Muitas se perderam porque eram feitas de material de bronze, madeira, né? E o que nós temos hoje são na verdade, reproduções. Como nós temos aqui a Acrópole, né? Isso aqui é verdadeiro, é uma forma que só que está reproduzida como era, né? Hoje não está mais assim. Os pilares delas, né, eram feitos em seções e juntados, o mármore, né, sendo posado, uma engenharia muito bonita. A parte inferior mais larga, as partes superiores mais estreitas, para dar noção de profundidade, de perspectiva. Então a Grécia, o Partenon, ele está reproduzido aqui como ele era originalmente, né? Era muito bonito. Então por isso que eu deixei sempre a imagem. E é de 447 a 432 a.C. Nós temos aqui o Apolo, vocês vejam a leveza aqui, isso em mármore, né? Como é que eles eram perfeccionistas, mas naturalmente já é uma reprodução em mármore das peças que existiam anteriormente em bronze e madeira que se deterioraram. Isso é em 350 a.C.
A Vênus de Milos, que todos, a maioria conhece, também uma reprodução de 200 a.C. Nós temos aqui a cabeça de Alexandre o Grande, 300 a.C. Vejam a perfeição com que nós temos os traços, isso feito no mármore, né? Aqui nós temos Roma, o Coliseu, que já é arte romana, e eu vou destacar para vocês que os romanos eram especialistas, né, em arquitetura. Eles conheciam o cimento e tinham um cimento tão bom que durou todo esse tempo aqui, né? Porque de 80 depois de Cristo, quer dizer, tem quase 2.000 anos de duração o Coliseu, e eu tenho lá minhas dúvidas se nossos prédios teriam essa duração, né? E eles eram mestres nos aquedutos, na construção dos seus, no caso do Coliseu, aí, das suas arenas, dos seus teatros, né? Então eles eram notáveis na arquitetura. Eu trouxe para vocês aqui uma coisa moderna para comparar duas coisas. Aqui nós temos o Estádio Olímpico, o Ninho, na China, que foi feito em 2008 para as Olimpíadas, e foi feita uma comparação da saída das pessoas das partes superiores, onde ficavam a ralé, as pessoas de mais baixa estratificação social, aqui os mais nobres, e aqui ficariam então os imperadores, o pessoal da realeza. Bom, o que acontece? Fizeram um teste para ver o escoamento de pessoas. Ambos tinham mais ou menos a mesma capacidade de pessoas. O que acontece? Foi feita a comparação por inteligência artificial, foi feito um programa para isso, entre esse ninho aqui, o Estádio Olímpico, né, na China, em 2008, e o Coliseu. Pasme, as pessoas do Coliseu, segundo o trabalho, a análise, saíam mais rapidamente, embora fosse no mesmo número, do que aquelas que estavam lá no Estádio Olímpico, no Olímpico, né, o Ninho, lá na China. Bom, notáveis na sua concepção, os romanos têm aqui essa cúpula, né, de 130 depois de Cristo. Vejam vocês quantos terremotos que ela já suportou, né, e está em pé, e é considerada ainda hoje a maior cúpula que temos de concreto, né, sobre uma área, e não se tem reprodução sobre isso até hoje. Vejam como os romanos eles eram capazes nessa parte arquitetônica, eles se notabilizaram por isso. Bom, a estética. Até aqui fizemos uma leve incursão na gênese daquilo que denominamos a arte. Vamos adentrar um pouco mais na estética ou filosofia da arte, como é compreendida atualmente. O filósofo Gottlieb Baumgarten, em 1714, 1762, postulou que a estética é a ciência que trata do conhecimento sensorial que chega à apreensão do belo e se expressa nas imagens da arte, em contraposição à lógica como ciência do saber cognitivo. Então, uma visão um tanto parecida, né, com lá de trás do Platão, ele faz essa distinção. Para Immanuel Kant, o sentimento da beleza, quer de uma obra artística, quer da natureza, é expresso num juízo que Kant dá o nome de juízo estético ou juízo do gosto. Nessa linha de raciocínio, podemos ampliar o conceito em julgamento e avaliações de um objeto, qualidade de um objeto, atitude do sujeito para considerar o objeto, experiência prazerosa que o indivíduo pode ter diante de uma obra de arte. Essa é a nossa preocupação. A filosofia da arte, ou a estética, é o ramo da filosofia que estuda racionalmente os valores propostos pelas artes, pelas obras de arte e o sentimento que suscitam nos seres humanos, né? A arte, ela sempre traz um impacto. O que é estética? O que é o estilo? Conjunto de características formais que a arte assume em determinado período. Isso tem a ver tudo com a ética, né, na ocasião, tudo muito a ver, né, com a moda, com o modismo, como a gente fala. Atitudes estéticas não visa ao conhecimento lógico, medido em termos de verdade, não tem como alvo ação imediata, não pode ser julgado em termos de atitude, utilidade para determinado fim. Não quer dizer que tenha você pendura um quadro na parede e aquilo é para quê? É só para o seu deleite. Não vai ser utilizado como uma caneca, alguma coisa assim, né? Como um jarro. Contemplação.
percepção ativa, né? Que envolve a antecipação e a reconstrução. A experiência estética ocorre pelo sentido da presença tanto do objeto estético como do sujeito que o percebe, quer dizer, uma relação bionífica do objeto com a pessoa. Kant estabeleceu o juízo estético, juízo de fato, que são juízos que dizem o que as coisas são, e juízo de valor, que avaliam coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, sentimentos, estado de espírito, intenções, decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis. Vem aí a questão da ética. Importante, arte versus cultura. No senso comum, cultura adquire diversos significados. Grande conhecimento de determinado assunto, arte, ciência, etc. Em sentido amplo, a cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. São costumes, leis, crenças morais, ética, ideias, artefatos, né? Conhecimentos adquiridos a partir do convívio pessoal. Bom, estou mostrando para vocês aqui já uma obra do século XV, né? Do século já XVI, que é de 1502. Então, 1501 começa o século XVI, uma obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, né? Que é uma beleza de trabalho. Quem tiver a oportunidade de vê-la pessoalmente, que eu veja, porque realmente é impressionante. Aqui nós temos o Michelangelo, também a criação de Adão, no século XVI, né, 1508 e 1510, e uma obra lindíssima que está lá na Capela Sistina. Bom, aqui nós temos Vincent van Gogh, aquele que disse que a arte é o ser na natureza. O Quarto Batista, ele era uma pessoa extremamente interessante. Ele iniciou a vida dele como um pastor, ele queria ser pregador, morava nesse quartinho, lá em Arles, e ficou muito impressionado com a pobreza, com tudo aquilo, doou tudo que tinha e acabou se tornando um artista. O irmão sempre o ajudou, né? E ele foi uma pessoa extraordinária da arte, né? E deixou uma contribuição lindíssima para a humanidade. Isso em 1899. Nós temos aqui, eu trouxe algumas pessoas somente para mostrar o impacto. Esse aqui é Edvard Munch. Ele criou esse quadro em 1895, é justamente para mostrar a vocês o aspecto do impacto, né, que a arte provoca, né? Então, esse O Grito virou filme, né? e outras coisas mais. Bom, Pablo Picasso, em 1928, já mostra aqui uma cabeça. Nós precisamos já usar a imaginação, é por isso que é uma relação bionívoca com a arte, né? É um quadro. Se vocês observarem aqui, tem um olho, né? É uma coisa quadrada. Aqui parece que é uma silhueta, né? E essa é a cabeça do Picasso. O Pablo Picasso assim o entendeu em 1928. Aqui é o Marc Chagall, né? Que ele faz uma alusão ao violinista. Está aqui uma pessoa tocando um violino numa área, né, de gelo, né, ali gelado, uma ocasião assim, desse tipo. E eu peguei justamente essa foto desse autor Gombrich, do seu livro A História da Arte, tá certo? Aqui nós temos novamente uma obra contemporânea, que eu digo contemporânea não, de 1938, né? Mas já moderna, de Salvador Dalí. Tem um rosto aqui, vocês veem. Então, são peças que visam trazer para a pessoa uma contemplação, uma análise, né? Então, muito do que você vê aqui, você traz da sua imaginação. Essa é a parte provocativa da arte, e esse era o motivo do Salvador Dalí criar esse tipo de pintura. Muito obrigado.